Juízes, capítulo 2. Então não se trata de pregações, se trata da gente. Obviamente nós sabemos que o ideal seria se a gente pudesse estar vivendo uma partilha aqui, mas em virtude do volume de pessoas isso não é possível. Então que o Senhor nos dê graça de quem quer que seja que pegue o microfone, Deus possa falar, independente da sarça que estiver queimando, aqui com o microfone na mão, que a voz de Deus possa alcançar libertadores. Pai, nós te damos graças, em nosso coração te damos graças. Fizemos algumas orações, Senhor, que não é nem para falar para o Senhor, mas falar para nós. Queremos reconhecer a incapacidade, a insignificância, até mesmo as motivações, que não são puras muitas vezes. Porque a alma, ela busca lugares, Senhor, que o Senhor estabeleceu para ser do Espírito. Por isso, submetemos-nos ao Espírito, ao governo do Teu Espírito nesse lugar. Oramos, Senhor, para que o Senhor encontre em nós, no mínimo espaço que seja, para que a glória seja convertida ao Teu nome e à Tua santidade. Que aquela graça inexplicável, ela caia sobre nós, Senhor. Capítulo 2, versículo... Capítulo 2. Eu gostaria de iniciar falando sobre a forma como nós, pais dessa época, não só pais biológicos, mas pais espirituais. Quando eu falo pais espirituais, não quero entrar nas profundidades do universo sobre paternidade, mas pessoas que estão exercendo cargos de liderança, pessoas que estão há mais tempo no Senhor e que acabaram alcançando nos entremeios do corpo de Cristo, lugares que têm influência sobre outros, mas tendo como ponto de partida nossa paternidade, nossa maternidade biológica. Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se, versículo 6, capítulo 2 de Juízes. É Juízes ou eu falei Josué? Ok. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que ainda sobreviviam por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram... Essa frase fica com o nosso coração. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Fala: seu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos, sepultaram-no nos limites da sua herança. Versículo 10. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu, olha o versículo 21, irmãos, também eu não expulsarei mais diante de nenhum dele, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, através delas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor, olha que coisa fantástica isso aqui, assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não os expulsou logo,
nem as entregou nas mãos de Josué. São essas nações que o Senhor deixou para, por elas, através delas, por meio delas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Vamos repetir esse versículo aqui. São essas nações que o Senhor deixou para, por elas, pôr a prova a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que a geração dos filhos de Israel, delas, as guerras, soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Versículo 4. Esses ficaram por eles, para por eles o Senhor pôr à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado para os seus pais por intermédio de Moisés. Uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre esses dias, eu venho meditando sobre as conexões de geração. Eu não acredito, não quero deixar isso como uma coisa absoluta, mas de forma geral, eu não acredito em expressão de reino de Deus onde não há conexão de geração. Aonde não há conexões de geração, pode ter um movimento da igreja, mas não é expressão de reino de Deus. O reino de Deus, ele está ligado à conexão de gerações e de continuidade. Deus não é Deus só de Abraão. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus se escondendo e tentando mostrar o seu filho. O foco de Deus sempre foi o seu filho. Todas as promessas de Deus para os homens que ele visitou no Antigo Testamento, as promessas nunca eram para a pessoa que estava recebendo a promessa, sempre para a descendência dela. Abraão e Isaac é que está o mistério, porque o foco de Deus são os filhos, porque o foco dele foi o seu filho, e o foco de Deus em nossas vidas são os filhos, a continuidade. Agora, se o foco de Deus são os nossos filhos, você imagina onde está o foco do diabo? Então alguém disse para mim: pastor, nesses dias o diabo está com o canhão apontado para os casamentos. Não, Satanás não quer nossos casamentos. Satanás quer nossos filhos, porque ele ataca o casamento. Por quê? Porque um ladrão, quando vai roubar algum lugar, ele estoura o cadeado, mas não é o cadeado que ele vai buscar. Por isso que as pressões sobre matrimônios não tem a ver com matrimônios, tem a ver com estourar os lacres por meio dos quais os filhos estão protegidos. E agora aqui, então eu tenho analisado, por exemplo, eu fiquei analisando e tenho analisado o surgimento das salas de oração no Brasil. Eu me pergunto, se Deus, por que o Senhor não encontrou um espaço dentro da igreja para fazer brotar um mover de oração? Deus teve que criar um câmbio paralelo. Eu me pergunto, por que não encontrou um espaço em nosso meio? O bom é que agora a igreja está se convertendo nas salas de oração. Porque que de alguma forma, havendo quebrantamento, Deus corrige o curso. Mas uma coisa que eu tenho percebido, nós pais, é algo fantástico que eu vi aqui. Quando morreu aquela primeira geração, que estava viva ainda, sob os moveres das notícias da saída do Egito, como Deus operou poderosamente no deserto, e como eles entraram em Canaã, e muitas guerras foram vencidas, como Jericó caiu. Depois veio uma geração que nasceu, que não conhecia as obras do Senhor, e uma geração que se apartou do Senhor. Por quê? Porque não conhecia as obras que o Deus de Israel, o Senhor, irmãos, quando fala Senhor na Bíblia, está ligado à guerra. E onde é que está isso? Está em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 2. Deus fala uma coisa tremenda e fantástica ali.
Deus fala com Moisés o seguinte: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Está em Êxodo 6:2. Deus estava dizendo: Moisés, eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó como Deus poderoso, Deus que chama, o Deus que salva, mas o Deus que liberta eles não conheceram. Eu quero lhe apresentar o Senhor das guerras. E aquela geração se apartou do Senhor. Pensemos dessa forma: eles nasceram na terra prometida, nasceram sobre o berço da vitória dos seus pais, nasceram numa terra que deleitava leite e mel, nasceram numa terra abençoada. Seus pais estavam sobrepujando, seus pais estavam subjugando aquelas nações. Eles experimentaram e nasceram num ambiente de muito desfrute de tudo que a terra dava, mas sem conhecer o preço e o custo que seus pais pagaram para chegar ali. Nós vivemos, eu sou fruto de uma geração, eu, pastor Luiz Hermínio, e o pastor Júnior, e tantos pastores. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Anderson Silva, um pouco da história dele, quanta coisa ele viveu com sua mãe, com a sua casa, até Jesus entrar. E eu vi tanta gratidão naquele homem. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: eu e Lulu, eu fui liberto da idolatria católica, ela foi liberta do contexto de espiritualismo baixo, o pastor Luiz Hermínio foi liberto das drogas, e cada um tem um testemunho aqui poderoso nesse sentido. Acontece, irmãos, que os nossos filhos nascem já debaixo da bênção, com o nosso casamento consertado, com a nossa vida arrumada, com a nossa vida prosperada, mas desconhece o preço que pagamos e o que o Senhor fez e a obra de libertação que Ele tem. Não se relacionam com o custo da guerra, só se relacionam com os despojos da guerra. E por que a segunda geração não consegue dar continuidade? Então está sempre tendo que haver um resgate. Sabe, você tem muita gratidão. Agora eu penso, e o filho? Será que vem com essa gratidão? Vem com esse peso de gratidão? Eu tenho 2 filhos, irmãos, já nasceram com meu casamento abençoado, já nasceram num contexto onde o Senhor dá graça, dá favor. Mas eu preciso, agora mesmo fiz coisas que nem imaginava fazer na vida. Nós estivemos nos Estados Unidos pregando agora, levei as meninas junto, andei num carro que não sabia nem dirigir direito aquele negócio, parecia uma aeronave. Vimos neve, ficamos todo bobo e tal. Cara, mas cheguei em casa, digo: minha filha, vamos lá, se levanta, é oração, é Bíblia, menos WhatsApp. A vida não funciona assim, tem um preço para chegar aqui. Essas bênçãos não vieram de graça. Ouça, irmãos, eu estou falando algo sério. Os nossos filhos, eles, para vencer as guerras que tem que vencer, vão ter que ter o peso de gratidão que a gente tem. Aí eu disse: meu Deus, parece que é uma coisa mais difícil hoje. Ouça-me. Então o Senhor mais ou menos tem brotado no meu espírito uma coisa que, como pais biológicos e pais espirituais, nós vamos ter que aprender com Deus: é ver filhos sofrer sem intervir, porque isso, se tem um pai que sabe fazer, é o Senhor. Se tem um pai que soube ver o filho sofrer sem intervir, para não perder o propósito na vida dele, e a gente poupa, priva, e eles pouparam tanto e provaram tanto, que quando eles morreram, Deus teve que deixar alguns povos na guerra, na terra, para eles conhecer as guerras que não conheciam. Deus deixou alguns. Vai ficar um povo aí, porque eles se desviaram, porque eles não conhecem a guerra, não conhecem as obras que o Deus de Israel fez, não sabem o custo que foi para chegar aqui, o peso de gratidão que se tem por conta do resgate. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da história da igreja brasileira, ela sempre vive postada em cima de resgate, não tem uma obra de continuidade. Alguém vai precisar conseguir dar essa continuidade. Eu não sei como também, estou pedindo ajuda, me unir aos irmãos, porque
Você já percebeu que às vezes criar um filho na igreja, tem jovem que nasceu na igreja, que ele tem vontade de ir para o mundo, fazer um monte de lambança lá, voltar para quando ele contar a história na igreja, a igreja celebrar, porque a igreja grita com quem fez em Aca e veio, mas não celebra quem nunca saiu e está edificando e construindo. Então, como Deus está transicionando coisas, a questão da saída do Egito já foi. Não posso ter um eterno testemunho de libertação. Sabe, tem gente que depois de 40 anos de fé, ainda está no púlpito mostrando tiro, tá? O que ele tem de bom ainda foi o que o diabo fez. Depois de 40 anos de fé, não tem mais para mostrar uma coisa que Cristo fez. Eu penso hoje, irmãos, como vamos fazer para introduzir no coração dos nossos filhos a mesma gratidão e o mesmo temor, e filhos que sejam preparados para a guerra, porque nós somos vitoriosos sim, mas ainda estamos em guerra. Ainda estamos em guerra. Eu não sei o meio, o caminho que vamos encontrar para habilitarmos os nossos filhos. Tem um salmo que eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos, que é o Salmo 83. Davi, esse salmo aqui, ele é muito espiritual, não que os outros não fossem, mas ele fala de algo. Davi entra numa, como diriam alguns irmãos mais proféticos, mais pentecostal, ele entra numa pira aqui. Salmo 83, versículo. Davi, irmãos, ou melhor, Asaf, que você sabe, ele era da área da música. Asaf, ele faz uma leitura no reino do Espírito de uma grande conspiração contra Israel. E está escrito assim: olha, irmãos, sinta o nível de batalha que ele está envolvido aqui. Ele diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. É uma conspiração contra os protegidos de Deus. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória no nome de Israel, pois tramam concordantemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Jebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Versículo 8, também a Síria se alia com eles, e olha essa frase final, e constitui braço forte aos filhos de Ló. Aí vem a oração e ele diz: faze-lhes conhecido, faze-lhes como fizestes em Midian, como Cícera, como a Jabim na ribeira de Quison, os quais pereceram em Edor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como um palha ao léu do vento, como fogo que devora um bosque, chama a brasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Seja envergonhado e confundido perpetuamente. Perturbe-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor,
cujo nome é Senhor e é o Altíssimo sobre toda a terra. Asaf, ele entra no templo, em um dos seus turnos, eu creio, ele abre um cenário cósmico espiritual, e ele vê uma grande conspiração contra os filhos de Deus, contra os protegidos de Deus. Então ele faz um clamor, ele: Senhor, te levanta, como você se levantou contra os midiãs. Está falando contra os midianitas, está falando diretamente quando Deus levanta Gideão para vencer os midianitas. Depois vai falar exatamente contra Cícera, contra o rei da Síria, naqueles dias que Débora levanta. Todos esses nomes aqui, que ele está falando, Deus se levanta tal qual. Aqui está implícito duas guerras, que embora tenha muitos nomes, todos esses nomes, está implícito duas guerras: os dias de Gideão e os dias de Débora. E como viver os dias de Gideão? Irmãos, importa pensarmos sobre isso. Por quê? Porque exatamente essa conspiração que vivemos hoje, uma conspiração, há uma conspiração. Alguém disse aqui nesse púlpito, acho que foi o Fábio, Deus não começou, Satanás, ele não começou sua obra derramando sangue, ele começou a sua obra mudando um pensamento. Agora precisamos pensar, ele começou a sua obra mudando um pensamento, quando incorporava uma serpente. Isso em Gênesis. Agora, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala de um dragão, e diz: esse dragão é a serpente lá do jardim do Éden, o diabo. Agora eu lhe pergunto, como que essa figura de Satanás, em Gênesis ela é apenas uma cobra, mas em Apocalipse ela é um dragão? Claro que Deus está falando sobre a movimentação volumosa de Satanás, diferentemente como está no início e no final. Se no início era apenas uma cobra, e no final essa cobra é um grande dragão, o Deus está dizendo que a movimentação de Satanás, ela será muito maior nos últimos dias do que nos primeiros. Agora, se nos primeiros dias ele mudou e derrubou a primeira casa, a primeira família, mudando um pensamento, aqui nos últimos dias tem derrubado muitas casas, mudando muitos pensamentos, porque a nossa guerra hoje não é contra demônio que cai na igreja, mas contra filosofias, ideologias. E nós importa pensar sobre isso. Os irmãos que ensinam sobre escatologia, uma das coisas que eles têm buscado ensinar é que na saída do Êxodo, pelo menos um pouquinho que eu estudo escatologia, não é que eu estudo escatologia, eu sou estudante da saída do Êxodo. E quando falaram que escatologia tem ligado a vida do Êxodo, para mim foi muito bom entender aquilo ali. Porque quando, debaixo de um jugo de Faraó, Deus decide levantar uma geração libertadora, que é exatamente na pessoa de Moisés, o que o diabo fez? Satanás, por meio de Faraó, ele ordenou que matassem todos os machos que nasciam. Pois bem, só que ele diz: eu sou só uma figura, virá outro semelhante a mim, e ele é o cara que estava falando do Messias. E quando o Messias vem, que a verdadeira geração libertadora está nascendo, o que Satanás faz? Por meio da pessoa de Herodes, não mais de Faraó, mas agora de Herodes, ele manda matar todos os machos no dia do nascimento do Messias. E agora, pisando os últimos momentos do relógio, quando estamos para tocar na segunda e última grande vinda do Messias, o que o diabo está fazendo? A mesma coisa, mandando matar os machos. Só que nas culturas de hoje, você não pode matar uma criança. Então, se você cria ideologias que matam o macho, não precisa matar a criança. Por isso lutamos hoje contra muitos pensamentos. Agora, o que Deus mostra, que cada vez que uma conspiração satânica levanta dessa forma, também uma geração libertadora está nascendo. Tem uma geração libertadora nascendo.
Por isso não vamos brigar com ativistas, vamos identificar aonde está escondido o nascimento dessa geração libertadora. E pasme, elas podem estar na casa do faraó, pasme, ela pode estar no Egito, pasme, ela está normalmente no improvável. O fato é que estamos vivendo demandas de guerra. Uma guerra que a igreja não está acostumada, porque guerra para a igreja é quando o demônio grita. Guerra na igreja é quando falta dinheiro. Guerra na igreja são coisas de ordem social, emocional, psicológica. Mas hoje de manhã, quando o Fábio estava aqui, de alguma forma, nos transportar para os verdadeiros lugares onde as coisas acontecem. Quando você pega o extrato no banco e se apavora, aquilo é papel. O que você está vendo ali é mero papel. Antes de você se apavorar com o papel, uma transação aconteceu na conta bancária. Lá você não viu. Então não adianta querer morder o papel de extrato. Deposita na conta bancária e amanhã teremos extratos diferentes. Precisamos operar onde as coisas realmente acontecem, onde as coisas de fato acontecem. Por isso os profetas estão soprando. Há uma movimentação diferente. E nessa guerra, nessa conspiração, ele faz questão de falar de duas guerras que aconteceram nos dias de Juízes. Uma, Gideão. E qual é o caso de Gideão? Os medianitas oprimiam Israel. E oprimiu de que forma? Já falei isso, mas vou repetir em 1 minuto. Todos os exércitos físicos que lutaram contra o Israel físico representam uma casta de demônios que luta contra a igreja. Porque nós não vivemos mais as sombras das realidades, nós vivemos a realidade. Nossa luta não é mais contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A restauração da segunda casa não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E os medianitas tinham uma estratégia. Cada exército que lutou contra Israel tinha uma estratégia de guerra. Fala de uma característica do movimento satânico. E os medianitas, diferentemente de outros exércitos, eles tinham uma estratégia. Deixava Israel arar a terra, trabalhar na terra, plantar, semear. E mais na hora que ia colher, pá, eles tomavam a colheita. E o que faz isso acontece? Isso fala de uma caça de demônios que faz a igreja cansar e desistir, por coisa que ela trabalha, que ela investe e trabalha de novo, e faz de novo, e quando parece que vai colher alguma coisa, a colheita vai embora. Porque quando o diabo não consegue roubar a minha conquista, ele trabalha para roubar a minha celebração. E com o passar do tempo, quando você investe numa área da sua vida, e você não consegue ter celebração naquilo, com o passar do tempo, um espírito de desistência se instala ali. Continua amando Jesus, continua servindo Jesus, mas ali naquela área não tem mais fé para crer que tem vitória. Por isso que é assim que Deus encontra Gideão. Teve que reconquistar a confiança de Gideão. Deus não pegou Gideão dormindo, Deus não pegou Gideão descansando. Deus pegou o cara trabalhando na obra, malhando trigo no lagar, mas ele mesmo não tinha mais esperança. Por isso que teve que molhar o novelo para o lado de fora, pelo lado de dentro. Deus não trabalha assim com todo mundo não. Mas ele sabia que os medianitas, ele cria um espírito de desistência. A pessoa não tem mais alegria, não tem satisfação. Vai viver os dias de Joel. Tinha roupa, mas não aquecia. Tinha comida, mas não saciava. Tinha bebida, mas não passava sede. Então o problema ali não era a ausência de provisão, era a ausência de satisfação, que é exatamente o que nós vivemos hoje. Não nos falta mais nada, mas o estresse, a fadiga, o cansaço, o desânimo está instalado. É os medianitas. E nessa conspiração, o salmista diz: é os medianitas. Foi esses que venceram os filhos, que não conheceram as guerras. Então Deus chama Gideão. E quem Deus chama? Gideão. Qual era a maior característica de Gideão? Gideão não era um cara tão bonzinho. Eu gosto da sinceridade dele.
Porque quando Deus diz: Gideão, eu sou contigo, já começa que Deus começa a mudar paradigmas ali. Nós sabemos que os medianitas, eles esperavam a hora da colheita para vir roubar a colheita. O que Gideão pensou? É tempo de trigo, então eu preciso malhar o trigo. Mas os medianitas podem aparecer a qualquer momento. Sabe de uma coisa? Não é tempo de uva. Ele se adiantou, pegou o milho, talvez meio verde já, ainda verde, foi malhar o trigo no lagar. No lugar de malhar uvas, estava malhando trigo. No lugar de pisar uvas, no lagar. Porque se os medianistas chegam, não vão no lagar, não é tempo de uva. Mas ele está ali, tremendo, que os medianitas podiam chegar, morrendo de medo. E morrendo de medo ali, Deus chega: ó, Gideão, homem valente. Digo: oh meu Deus, como pode, cara? Como pode? O cara está morrendo de medo e Deus chama ele de valente. Porque uma das coisas que muda, vai ter que mudar esse paradigma. Uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como Deus me vê. E Deus diz: Gideão, homem valente, Deus é contigo. E ali vem o segredo de quem Deus chama para ser um libertador. Como que o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo isso? Meu irmão, numa situação dessa, se Deus diz: Juscelio, eu sou contigo, eu digo: Deus, então fala baixo para ninguém ouvir. Gideão disse: como que o Senhor é conosco? Deus não falou para Gideão que era com todos. Deus falou com Gideão que era com ele. Mas um homem que tem uma mente coletiva sabe que o que Deus lhe dá não é para ser. E Deus diz: Gideão, nós vamos libertar. Você vai ser o libertador da opressão dos midianitas. Então começa. Deus, como é que eu faço? Me dá estratégia de guerra para me avançar. Deus diz: olha, deixa eu te falar. Antes de eu te dar uma estratégia de guerra, eu preciso te dar o diagnóstico. Por que Israel está subjugado? Volta na casa do seu pai. Destrói o altar de Baal da casa do teu pai e constrói um para mim. Que Israel está assim porque não tem mais altares para mim nos lares, só tem altar para Baal. Deus estava dando o diagnóstico. Volta para casa, vai na casa do teu pai. Não há mais um altar para mim nos lares, só há altares para Baal. E Deus diz: Gideão, vai lá, faz isso. Aí Gideão vem com aquele choreiro: Deus, o Senhor não escolheu a pessoa certa. Quando o raio do Senhor passou, pegou o cara errado. Porque da tribo, a minha é menor. E da família, da linhagem, a minha é menor. E da minha família, a minha casa é menor. E dos meus irmãos, eu sou menor. E que bom que você entendeu. Que bom que você entendeu. Gideão, entenda. O que eu vou fazer com você é um ato profético. O que eu vou fazer com você é um ato... Irmãos, não distraia. O Espírito Santo sempre vai colaborar. O que eu vou fazer com você é um ato profético. Se você entrar na sua casa, destrói um altar de Baal da sua casa e levanta um altar para mim, da sua casa. Não importa, que eu não estou contando com grandes, nem com teólogos. Eu só estou contando com quem quer que seja, que decide mudar o altar de Baal dentro do seu lar pelo um altar meu. E isso vai fazer com que seja um ato profético. E isso vai abrir um portal. Eu vou entrar e vou destruir muitos altares de Baal em muitos lares e vou libertar Israel. Portais. Irmãos, se Deus não governar o lar, não governamos as regiões celestiais e os combates que temos. Jesus disse assim: meu Pai me confiou um reino e eu vou-lo confiar mais. E nos seus últimos momentos Jesus diz: Pai, me glorifica com aquela glória que me deste antes da fundação do mundo,
A autoridade que Jesus adquiriu aqui nessa terra, Ele trouxe de dentro de casa. A autoridade que Jesus estabeleceu aqui, essa autoridade Ele trouxe de dentro de casa. Ele disse: com aquela glória que eu tinha, me glorifica aqui. Qual foi o problema de Adão? Perdeu a autoridade dentro de casa. Qual foi o problema de Jairo? O maioral da sinagoga, mas em casa o cheirava a morte. Irmão, se tem vida dentro de casa, ser maioral na sinagoga faz muito mais sentido. Nós estamos guerreando com esses espíritos, e nesse tempo a volúpia é muito maior. Nós vamos ter que aprender juntos, de alguma forma, introduzir os nossos filhos nas guerras. Num tempo muito humanista, onde os braços dos filhos de Ló, irmãos, estão sendo fortalecidos. Não precisa nem dizer. Nesse tempo humanista, uma das coisas que o humanismo fez, introduziu nas universidades, nas escolas, foi separar a correção do amor. Hoje, se você ama, se você corrige, você não ama. É isso que é ensinado. Se você der uma chinelada, irmãos, num filho, é capaz de ir preso. Se matar no ventre, não tem problema. Separar a correção do amor, ao passo que o meu pai e o seu pai diz: eu corrijo todo aquele que amo e todo aquele que tenho por filho. Se estáis sois correção, já não sois filho, sois bastardo. Pai que não corrige filho, encaminha filho ao espírito da bastardia. O pastor Luiz Hermínio, debaixo de um movimento de unção, ele resolveu dizer: ó, você jovem, que é cheio do Espírito Santo, cale a sua boca. Não quero entrar no mérito se deveria ser falado ou não, mas eu vi muitos jovens se ofender. Quem se ofendeu? Quem se acha cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, a última coisa que pensa é que é cheio do Espírito Santo. Porque entra na bem-aventurança, porque bem-aventurado os pobres de espírito. Vamos, irmãos, ajudar nossos filhos. Tenho estado rendido. Minha conexão com os jovens é boa. Estou aprendendo com os irmãos em sala de oração. Mas vamos respeitar os processos. Porque a internet coloca você muito rápido nos lugares. Quando Deus colocou, amém, mas não se coloca sozinho. Não fica dando uma graninha lá para o teu negócio no Google e para frente, por favor. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é: olha, quando você chegar numa festa, senta no último banco. Porque pode chegar o convidado e dizer assim: olha, amigão, vem sentar mais para frente. Ou melhor, não senta lá na frente. Porque pode chegar alguém e dizer: olha, chegou um convidado que precisa sentar nessa cadeira, você vai para trás. Não, senta atrás. Porque o dono da festa pode chegar e dizer assim: olha, vem cá para frente, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, senta no banco de trás. Se o homem te colocar no banco da frente, amanhã ele pode te tirar. Mas quando o dono da festa diz: vem para o banco da frente, cara, a igreja pode expulsar, pode fazer o que quiser, porque você é o convidado, o dono da festa te convidou. Não se projeta. Uma coisa, irmãos, é comunicação. Uma coisa é um idioma do mundo cibernético. Tudo isso é respeitável, mas a gente precisa medir o nosso coração. Nós não podemos viver de like. Nossas intercessões não pode ser uma mãozinha no WhatsApp escrito orando. Vamos precisar entrar. Irmãos, não tem ninguém bom nisso. Não tem ninguém bom nisso. Mas vamos unir e vamos baixar. Irmãos, existem processos. Os
os filhos vão andar muito mais acelerado? Claro que vão. Oxalá, irmãos, que eles entendam a guerra de tal forma que Deus não precise deixar inimigos para eles terem que aprender a guerra. Porque eu acredito que se os pais tivessem transmitido bem correto, eles não precisariam lidar com aquilo. Porque você não precisa passar trabalho, ter honra, gratidão. Pode ter certeza que o inimigo já cai. Então se tirou a correção do amor. Hoje, o pessoal de uma sala de aula queria sentar comigo para perguntar algumas coisas da Bíblia. Eu disse, eu precisava arrumar um tempo para ir lá responder. São os jovens, e isso é bom. Só que a maioria deles não quer que Deus explique as coisas. A maioria deles quer que Deus se explique. A gente precisa não isentar nossos filhos da guerra. Como o pastor Luiz, numa reunião à tarde, estava falando, gente, tem muita gente, irmãos, pessoas que hoje a gente ri do jeito que eles viviam o Evangelho, foram pessoas que na sala de aula, quando era criança, nessa nação católica, sofreram bullying de toda sorte, pagaram um preço, e a revelação é progressiva. A revelação 15 só chegou no 15, porque a 1, a 12, a 13, a 12, a 14 teve que vir antes. Eu acho uma coisa linda, um irmão perguntou para outro irmão que faz construção de prédios aqui em Balneário Camboriú, e disse, cara, vocês são corajosos, lá no 15º andar, andando na beiradinha da laje, só com uma rede, cara, meu Deus, eu não conseguiria. E essa pessoa disse, não, você não é assim. Quando eu entro num prédio de 15 andares, que eu subo no elevador, que eu entro num apartamento lá no 15º andar, que eu vou na sacada, quando eu olho, aquilo me assusta também. Só que quando nós estamos construindo um prédio, que eu faço o primeiro andar de 4, 5, 6 metros, eu fico 3, 4 semanas ali. Depois nós fizemos o segundo andar, mais 4 metros, eu fico mais 3, 4 semanas ali. Quando chega no 15º, apesar de eu estar longe, tenho consciência de estar no 15º, eu tenho a segurança, como se eu estivesse no primeiro. Mas quando eu entro num prédio pronto, subo no elevador direto, lá no 15º, se eu vou na sacada, me assusta. Entenda uma coisa, se você se projeta alto muito rápido, dá vertigem, mas se você aceita os processos, cara, se você aceita os processos, que o Senhor nos encoraje, irmãos, a devolver, porque nós precisamos governar. Agora entenda uma coisa, o governo tem a ver com trono, e trono tem a ver com altar. Se tem altar, estabelece trono. Se tem trono, tem autoridade. Por isso Deus falou, Gideão, entra dentro de casa, muda o altar, porque quando você sair tem autoridade. Gideão, você sabe, não botou a mão numa arma. Não botou a mão numa arma. O que Gideão fez para vencer a guerra? Um cântaro de barro. E dentro o que tinha? Uma chama acesa. Quem é o cântaro de barro? Quem é o vaso de barro? O que ele fala? Quebra o vaso de barro e deixa a chama acender. E toca a trombeta, porque trombeta tocada com chama acesa e barro quebrantado, então não tem inimigo que resista. Então não tem inimigo que resista. Vamos nos conectar. O Fábio falou essa manhã sobre Caleb. Eu fiz menção aqui numa das nossas reuniões passadas. Eu quero estar com esse cara, o Caleb. Porque quando o Caleb, irmãos, chegou na terra, que ele disse, olha, eu estou com 85 anos, mas eu tô pilhado. Eu quero meu pedaço de chão. Caleb, você já está com 85 anos, cara. Eu digo, meu gão, esse já era para estar comigo há 45 anos, por causa de um monte incrédulo, é que eu não peguei, eu já pisei aqui, já era meu.
Só que todo mundo da idade de Caleb já não estava mais vivo, exceto Josué. Quem entrou lá foi uma geração nova. Eu já falei aqui, vou repetir. A conquista de Canaã se dá com uma geração nova, que se dá às mãos com uma geração que não envelhece. Porque Caleb é a representatividade de uma geração que não envelhece. Uma geração nova não conquista sozinho. Uma geração velha não conquista sozinho. Mas uma velha que não envelhece e uma nova que reconhece, de mãos dadas. Então vamos andar de mãos dadas. Vamos respeitar os processos. Nós vivemos uma guerra hoje, irmãos. Que se os concertos não estiverem de dentro de casa, por favor, nós vamos viver um eterno evangelismo. Com todo respeito no meu coração, irmãos, eu tenho temor no meu coração para falar as coisas. Meu Deus, Deus sabe, eu tenho temor. Só que não tem sentido. Não tem sentido a gente ir numa casa de recuperação da igreja e quando chega lá o interno é o Isaías, é o Miquéia, é o Ezequiel, cara, nós teríamos que ter uma casa de recuperação para atender o ímpio. Mas tem filhos nossos lá. Irmãos, tem filho nosso lá. Então vamos fazer da nossa casa uma casa de recuperação. Vamos trabalhar nossos lares. Irmãos, é coisa terrível a unanimidade. Todo mundo concorda que família é a base. Melhor se alguém discordasse, porque onde tem discordância tem discussão. Onde tem unanimidade. Irmãos, não adianta a gente dar nome certo para as coisas erradas. Bom, os médicos mandaram cortar o leite agora. A maioria de médicos manda cortar leite. Bom, por favor, o leite sempre foi vida por muitos anos. Por que o leite agora faz mal? Porque a gente chama aquele negócio branco na caixinha de leite. Tem tudo ali dentro, menos leite. O leite continua sendo nutritivo. Pior coisa é dar nome certo para coisa errada, ou dar nome errado para coisa certa. Por isso que o primeiro Adão, Deus dizia: meu filho, qual é o nome disso aqui? E ele dizia: é isso. Qual é o nome disso? E é isso. Porque filhos de Deus dão o nome correto para as coisas corretas. Se a família é a base, todos nós concordamos, vamos buscar uma coerência em nosso discurso. Vamos devolver altares para os nossos lares. E ele vai falar de outra guerra. Se você olhar aqui no versículo 5, no versículo 11, diz assim, versículo 9: faz-lhes como fizeram em Midian, como Sísera, como a Jabim, no ribeiro de Quezão. Sísera era o exército o chefe do exército do rei Jabim, que era o rei da Síria, os quais pereceram em Edom, tornaram-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como a Zeba e Zalmuna. Zeba e Zalmuna, uma quer dizer sem proteção e outra quer dizer desprotegido, ou seja, a mesma coisa. Só que essa guerra específica que ele faz menção aqui, essa eu gostaria de ler com vocês. Eu não vou gastar mais do que 6, 7, 8 minutos aqui. Pelo menos é a minha intenção. Verdade. Abra comigo em Juízes capítulo 4, por gentileza, meu irmão. Eu quero encerrar. Juízes 4. Ouça-me. Nós estamos falando de uma guerra. O Fábio hoje estava falando sobre discernir o tempo para dar uma resposta adequada. Eu posso afirmar a você, meu irmão, essas duas guerras dessa conspiração que são feitas menção no Salmo 83, são as duas guerras em conspiração que enfrentamos hoje. Uma, devolver altares de Deus para os nossos lares. Segunda, versículo 4, capítulo 4. Débora profetiza, mulher de Lapiote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Versículo 6. Os filhos de Israel subiam a ela em juízo,
Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, Senhor Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, ele leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seu carro e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Versículo 17. Eles vencem, e Sísera foge. Já estou adiantando, a maioria conhece. Versículo 17. Porém Sísera, que era o chefe do exército, que o exército foi derrubado, ele fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele encravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã. Como disse o profeta hoje, ele humilhou o rei. Deus humilhou o principado daqueles dias. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram. A Bíblia diz: aquele dia Deus humilhou o rei Jabim, o rei da Síria. E hoje o Fábio ensinava pela manhã que o que Deus fez no Egito não tinha a ver com o povo, mas através do povo de Deus, humilhando e derrubando e destronando principados. E nesse dia Deus destronou um dos maiores principados. Através de quem? Uma mulher profetisa chamada Débora. Débora diz, se levantou debaixo do Espírito de Deus para mudar um legado, devolver e reposicionar o homem ao seu devido lugar, e a mulher ao seu devido lugar. Então chama Baraque e diz: vem, homem, Deus vai entregar nas tuas mãos o rei da Síria, seu exército, e Sísera, o seu comandante. Mas ali estava a movimentação do governo daquele principado. Aquele homem disse: não, se você não for na frente, eu não vou. E Débora tentando colocar, lutando, brigando contra esse principado que coloca o homem para trás, a mulher para frente, inverte as coisas. E é aí que o governo da conspiração de Satanás avança como tem avançado. E esse dia é tão cabal, essas coisas, elas estão tão vigente, tão atual. Então ela diz: eu vou, mas ficará sabido que uma mulher que deu vitória. Só que Débora, Deus decidiu usar Débora para dizer: eu vou destruir esse principado. Então o exército vai e vence. Sísera foge. Sísera vai da onde? Dentro da casa de uma casa. E uma mulher diz: deita aí, Sísera, que hoje Deus está humilhando e derrubando e destronando. Ela pega uma estaca, aquele homem dorme, enfia na fonte uma estaca, na fonte.
uma mudança de pensamentos, uma quebra de paradigma, desfazendo uma cultura mental que coloca o homem em estado de humilhação. E quando ela enterra aquela ali, ela estava dizendo: eu viro hoje esse negócio, e a vitória da mulher começa dentro de casa, vence a guerra que está fora de casa e reposiciona o homem no lugar que é dele. Jael, essa mulher, vence dentro de casa. Débora, oh Débora, que preço alto essa mulher não pagou, como muitas mulheres pagam hoje, para colocar seus maridos, e a maioria delas não conseguem, porque quer que o marido sente numa cadeira que ela já está sentada, ainda que ela exija que ele sente. Mas eu não quero falar de marido e esposa ou coisas particulares, não. Eu quero falar de uma realidade espiritual. Deixa eu ser um pouco profético aqui. E leitura desses dias. Aquela mulher, quando ela enfia na fonte uma estaca, ela estava destruindo uma cadeia de pensamentos, uma cultura de pensamentos. Estava reposicionando o homem no seu lugar. É muito interessante. Jesus é poderoso? É soberano? Mas interessante, o poder dele se manifesta na terra de acordo com o posicionamento da esposa. Ele não falta poder, não diminui poder, mas de acordo com o posicionamento da esposa, o poder dele se manifesta. Então quando ela vence, ela canta. Capítulo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filha de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Bendizei ao Senhor. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, desde que reposicione os homens, os sacerdotes no seu devido lugar, que a cultura de pensamento feminista e de ideologias e marxistas, seja o que for, se renda para um posicionamento bíblico de reino, para a casa, para a família. Aquela mulher venceu a guerra dentro de casa. É tão interessante que Débora entrou num lugar tão profundo que levou o chefe dentro da casa para dizer, ainda que Baraque pipocou e não quis assumir o posicionamento daquela mulher, virou e colocou o cara dentro de casa. E a mulher, a partir da casa, é que ela destrói as grandes guerras. A partir da casa. Ouça, não estou falando só em casa, mas a partir da casa. E ela diz, versículo 4: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei e levantei-me por mãe em Israel. Ok, mulheres, o recado: Deus precisa de pregadoras sim, Deus precisa de profetas sim, mas mães de Israel, mães de Israel, mães que ensinem a outras a ser mães e que ensinem outras a ser mães. E agora, versículo 11, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça, do Senhor das justiças em prol das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Não sei se a tua tradução está assim, mas a minha está. O povo do Senhor pôde descer ao seu lar. O povo do Senhor pôde vir ao seu lar. As coisas começando do seu devido lugar. Então o povo do Senhor, o próximo versículo 12: desperta, Débora,
Desperta, Débora. Acorda, Débora. Desperta, Débora. Acorda, Débora. Começa as vitórias dentro de casa, a partir do lar, a partir da sua mesa, a partir da sua sala, a partir da sua casa. Desperta, Débora. Vamos, mãe de Israel, porque as mais velhas ensinam a mais nova a como amar os seus maridos, ser boas donas de casa, amar os seus filhos. Depois pode ressuscitar paralítico, morto, pode levantar paralítico da cadeira. Mas desperta, Débora, como uma mãe, como uma esposa. Seja uma referência de continuidade, para que o povo de Deus, quando sai do culto, possa descer ao seu lar. E ainda mais ela diz, e continua dizendo: desperta, Débora, então um canto: levanta-te, Baraque, levanta-te, Baraque, levanta-te, Baraque, assume o comando, assume a responsabilidade. Levanta-te, Baraque, desperta, Débora, levanta-te, Baraque. Nós precisamos derrubar. Sísera está assim, o exército, Deus está virando isso. Pode ficar de pé, não tem problema não. Desperta, Débora. Levanta, Baraque. Reposicione-se. Um lar, meu Deus, um altar. Voltando, ter um altar ao Senhor, o lar. Mulheres que vencem guerras a partir de dentro de casa. Desperta, Débora. Levanta, Baraque. Grande exército para lutar. Sim. Nasceu pra guerra e não pra descansar. Seu descanso está no seu altar. Nos fins dos tempos se levantará um grande exército para lutar. Nasceu pra guerra e não pra descansar. Sim. O seu descanso está no seu altar. Sim. É lutar ou lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abrir o coração para Sim. o novo de Deus. Sim. Para o seu amor, a sua correção. Consertar nossa alma, entregar nosso orgulho, quebrar nossos vasos diante de Deus. Tocai a trombeta, anunciar em Sião o exército e as ordens de Deus. Sim. Desperta, Débora. Levanta, Baraque. Estamos numa guerra. Irmão, por favor, como eu falei hoje, nós estamos falando de questões introdutórias, de um homem e uma mulher de Deus sair daqui e decidir: minha casa
vai ter continuidade. Minha casa vai ter continuidade. Você sabe como que o governo de Jezabel caiu? Caiu por causa de um homem chamado Elias. Sabe de uma coisa, meu amado? Você sabe o que quer dizer Elias? Quer dizer Jeová é Deus. Você sabe o que quer dizer Jezabel? Quer dizer Baal é Deus. Agora, se você põe o nome do seu filho de Elias, você chama ele de Elias. Mas Elias não era chamado de Elias. Elias era chamado de Jeová é Deus. Aquele menino estava no berço. Jeová é Deus, a mamadeira, Jeová é Deus. Aquele menino foi crescendo, Jeová é Deus. Levanta, nós temos que ir para a escola, Jeová é Deus. Jeová é Deus, faz a lição direito, Jeová é Deus. Jeová é Deus, vem para a cama, tá tarde, Jeová é Deus. Aquele moço um dia cresce. Quando ele cresce, ele chega nas universidades, ele chega nas escolas, ele tem acesso à mídia. E alguém diz, Baal é Deus. E ele diz, não, Jeová é Deus. Não, deixa eu falar. Sócrates, Platão e tantos outros disseram que Baal é Deus. Pois é, mas meu pai e minha mãe imprimiram dentro de mim que Jeová é Deus. Então Jeová é Deus. É dentro de casa. Ossos com ossos. Jeová é Deus. Imprimido dentro de casa. Ossos com ossos.